Salve, nobres! Estamos online, estamos a live. Vamos dar uns 5 minutinhos para ver se o pessoal aparece aí, se o pessoal vai entrando. Aí, a patroa já está online, fazer aí o auxílio técnico da live. Me diz aí como é que tá a música, se a música tá alta, se a música tá baixa. Vamos esperar uns 5 minutinhos, ver se o pessoal entra. Vamos só esperar mais um pouquinho para ver se o pessoal entra. Esperar uns 5 minutinhos. Olá, Alexandre, tudo bom? Bem-vindo. Quem mais está aí online? Breja Mais, bem-vindo. Saudações. Vamos começar já a conversar um pouco aí sobre água na Idade Média e sobre esse grande mito medieval da água, que é aquilo que todo mundo aprende quando faz qualquer curso de cerveja. E aí, vocês estão me ouvindo bem? Estão ouvindo bem a música? Dá um retorno aí para mim, para eu saber. Olá, Gustavo, tudo bom? Vou esperar um pouquinho enquanto o povo entra, só mais 2 minutinhos. Entrou aí o Rafael, do História Medieval. Prazer ter você aqui, legal poder contar contigo aqui nessa discussão medieval. Vocês estão vendo que eu tenho postado ao longo dessa semana, pessoal do Gole de História, né, meus ex-alunos, jovens. Júlia, opa Júlia, tudo bom? Vocês estão vendo aí que eu estou postando ao longo dessa semana, estou repostando, na verdade, alguns posts que foram feitos pelo Rafael aí do Instagram História Medieval. Se você não conhece o Instagram História Medieval e curte o tema, curte o período histórico, acho que vale a pena você seguir lá, né? Um ótimo conteúdo sobre o período histórico, né? Com uma temática bem variada. E eu estou repostando essa semana alguns posts dele que falam justamente sobre essa questão do consumo de água na Idade Média, que era uma questão que já vinha me preocupando desde o finalzinho do ano passado. Porque se vocês já fizeram algum candy do Guia da Cerveja
Prazer ter você aqui. Se vocês já fizeram algum curso de cerveja, com certeza vocês já se depararam com esse discurso de que na Idade Média se bebia muita cerveja ou muito vinho porque a água não era própria para consumo, então a água poderia estar contaminada e as pessoas preferiam beber cerveja ou vinho, e isso explicaria o alto consumo de bebidas alcoólicas, o alto consumo per capita de bebidas alcoólicas ao longo da Idade Média. Essa história sempre me pareceu um pouco confusa, mas no meio da cerveja, pelo menos, ela é muito pouco questionada. Então, desde o final do ano passado, eu vinha juntando uma bibliografia para tentar me informar um pouco mais a esse respeito e tentar discutir um pouco essa questão. Só para dar um exemplo, esse discurso do consumo de bebidas alcoólicas ao longo da Idade Média está naquele documentário com pilhas de aspas, né, que a galera adora recomendar, que é aquele Como a Cerveja Salvou o Mundo, que aquilo ali é uma desgraça em termos de narrativa histórica. Eu tenho aqui no Instagram um vídeo onde eu faço críticas à narrativa histórica daquele documentário. Tem várias interpretações absolutamente enviesadas, várias interpretações altamente questionáveis. Se você quiser saber minhas críticas a esse documentário, Daniel, Música e Malte, bem-vindos aí. Se vocês quiserem saber minha crítica, João Paulo, como é que tá? Se você te respondi aquelas perguntas que você me fez, depois você nem me falou mais nada. Se vocês quiserem saber minhas críticas a esse documentário do Como a Cerveja Salvou o Mundo, eu tenho um vídeo aqui no Instagram, tem um texto, o vídeo tem mais ou menos uns 14 minutos, 15, que é o que o IGTV permite, e tem um texto no meu blog, maior ainda, com tudo que não deu para entrar no vídeo, porque é uma narrativa histórica muito, muito questionável, né? Então, antes de recomendar aquilo como um documentário, como pesquisa histórica, eu acho que vale a pena dar uma olhada, se informar um pouco. Então a narrativa ali é que a cerveja teria salvado o mundo várias vezes, entre essas vezes durante a Idade Média, porque as pessoas bebiam cerveja, porque se bebessem água elas morreriam, e aí morrendo ia extinguir a sociedade ocidental, então a cerveja salvou a sociedade ocidental, fazendo com que as pessoas não bebessem água, né? Qual é o discurso que está por trás dessa interpretação? É uma interpretação reproduzida acriticamente, inclusive nos cursos de sommelier, qualquer curso de cerveja, de degustação que você fizer, qualquer livro de história da cerveja que você lê, você vai encontrar essa interpretação. Qual é a questão aí? A questão é que com o retrocesso do Império Romano, né, na entrada da Idade Média, todo aquele aparato de captação de água que era comum nas cidades romanas, né, a gente sabe que as cidades romanas tinham uma infraestrutura para captação de água que abastecia as termas, né, os banhos romanos, e entre outras coisas, né, tinha uma infraestrutura de água muito, muito desenvolvida. Então, com o recuo do Império Romano, à medida que o Império Romano vai recuando na Europa e vai voltando as suas fronteiras para dentro da Península Itálica, toda essa infraestrutura de captação de água e de saneamento urbano, ela vai ficando abandonada, porque as administrações comunais das cidades deixavam de fazer a manutenção dessas estruturas, e a captação de água passava a ser feita em poços que muitas vezes ficavam próximos de criação de porcos, de criação de animais ou de fossas, o que acabaria favorecendo um ambiente insalubre com a proliferação de doenças como cólera, lepra e etc. Né? Essa imagem que a gente tem da Idade Média como um ambiente insalubre para se viver. Então as pessoas preferiam beber cerveja porque a água desses poços poderia estar contaminada. Acontece que eu tenho lido algumas, então, como eu falei, desde de dezembro do ano passado, eu tenho lido alguns textos que contradizem
justamente essa ideia de que a água, não existia água potável ou a água potável era rara ao longo da Idade Média, né? Em primeiro lugar, é preciso deixar claro que muito da visão que a gente tem da Idade Média é uma visão preconceituosa, né? É uma visão construída no Renascimento e às vezes até posteriormente, aquela ideia da Idade das Trevas, né? Diz Rafael, sem contar que as termas romanas eram febre na Europa, sim. Sim, ou seja, a sociedade da Idade Média não era tão sem higiene. Então, o Legoff fala isso. Eu estou aqui aberto com um livro do Jacques Legoff, que é o maior, ou pelo menos o mais conhecido medievalista francês, né? Um livro dele chamado Por Amor às Cidades. Ele fala o seguinte: a Idade Média não foi um período de imundície. A higiene corporal, em particular, é objeto de cuidados, seja no âmbito privado, seja mais tarde em estabelecimentos especiais, as saunas, que terão, aliás, má reputação porque desempenhavam também o papel de bordel. Então, diz o Legoff, né, isso que o Rafael acabou de dizer. A Idade Média não era essa imundície, essa esterqueira, essa porcaria que essa imagem estereotipada da Idade Média nos transmite, né? Então, os historiadores que hoje trabalham com a Idade Média, os medievalistas, eles gastam muita saliva e muito tempo tentando desfazer essa imagem, que ao fim e ao cabo acaba sendo reproduzida também em produções cinematográficas, né? E a gente acaba acreditando nessa imagem. Por outro lado, é importante entender também que a gente não pode cometer um anacronismo, né? O que é um anacronismo? É pensar as sociedades passadas pelo olhar das sociedades, da nossa sociedade hoje. Então, o que na Idade Média a gente chamaria de água potável pode não ter a ver com o que a gente chama de água potável hoje, né? Hoje em dia, tenho certeza que muitas impurezas que não são aceitas numa água potável hoje, provavelmente passariam sem problemas de uma água potável na Idade Média, né? O grau de higiene de lá para cá subiu muito, né? O nosso grau de higiene, bom, basta citar a descoberta dos micro-organismos, enfim. Então, não pode se achar que água potável hoje e água potável na Idade Média seria a mesma coisa. Porque não é. Só para você ter uma ideia, tem um sociólogo alemão chamado Norbert Elias que fala sobre livros de etiqueta, sobre manuais de etiqueta do século XVI, de etiqueta à mesa. E uma das recomendações que ele faz, exato, tá falando a patroa aqui, até porque não existia noção de micro-organismos, né? Então, nos manuais de etiqueta do século XVI, quer dizer, já bem depois da Idade Média, ele fala, uma das recomendações que ele dá, por exemplo, é: se você precisar cuspir, cuspa no chão e não sobre a mesa. Então, quer dizer, se no século XVI um manual de etiqueta ainda tem que dar uma recomendação nesse nível, então você entende que o nosso nível de higiene não é comparável com o nível de higiene das sociedades medieval e moderna, né? Então, por isso, na hora de falar de água potável, tem que entender o que esses caras na Idade Média entendiam por água potável. Certamente não é a mesma coisa que a gente entende. Então eu quis fazer essa live, diga-se de passagem, eu esqueci de apresentar no começo. Eu vou começar aqui nesse Instagram uma série de lives quinzenais, essa é a primeira, onde eu vou falar também da pesquisa sobre a história da cerveja no Brasil, sobre pesquisa histórica, sobre metodologia histórica, e também pretendo receber alguns convidados aí mais para frente, mas aí eu vou soltando a programação mais para frente. Essa é a primeira, por isso eu gostaria de agradecer a todo mundo que está me acompanhando aí nessa primeira live, né, para a gente dar o pontapé inicial aí nesse projeto. Então, hoje eu quero vou falar basicamente de 3 autores, né? Queria tratar das ideias, das informações do que trazem 3 autores. Em primeiro lugar, a Maria do Carmo Ribeiro, que é professora da Universidade do Minho,
que ela escreveu um texto Espaços e Arquiteturas de Abastecimento na Cidade Medieval, onde ela estuda cidades medievais em Portugal, né, o abastecimento de água, não só de água, né, o abastecimento de uma forma geral das cidades medievais em Portugal. Depois, um texto que está no site, um texto do Martin Cornell, que está no site do Martin Cornell, o Zitophile. Se você não conhece o Zitophile do Martin Cornell e gosta de história da cerveja, tem que conhecer que ele é um jornalista que escreve sobre história da cerveja inglesa desde 2011, tem muita coisa legal, muita pesquisa legal ali no site dele, além de que ele tem vários livros lançados, que vale a pena procurar também. Não sei quais já estão traduzidos para o português, se já tem algum traduzido para o português. Mas a maior parte aqui da nossa conversa hoje vai girar em torno desse post, desse texto que está no site do Martin Cornell, que se chama Was Water Really Regarded as Dangerous to Drink in the Middle Ages? Que é de 2014, quer dizer, não é de hoje que o Cornell faz essa pergunta, né? Será que não existia realmente água potável na Idade Média e as pessoas tinham que beber cerveja, vinho, bebidas alcoólicas? E o terceiro texto é o texto do Michael Kutcher, The Use of Water and Its Regulation in Medieval Siena. Ou seja, é um texto que fala de Portugal, um texto que fala da Itália e um texto que fala Portugal, Itália e Grã-Bretanha. Né? Beleza até aí, gente? Isso tudo foi a introdução. Quanto tempo que a gente tem? 15 minutos. Tá bom, né? Para uma introdução. Então, eu vou dar uma passadinha nas ideias centrais, né, de cada um desses autores, né, para a gente discutir um pouco se existe água potável, se não existe água potável, etc. Então, eu vou começar aqui no texto da professora Maria do Carmo Ribeiro, que é professora da Universidade do Minho, que no texto dela, Espaços e Arquiteturas de Abastecimento na Cidade Medieval, que é do ano passado, que é de 2020, que é de um seminário do ano passado. Só deixa eu encontrar aqui. Ok. Para começo de conversa, a professora Maria do Carmo Ribeiro, ela analisa como é que a arquitetura do espaço urbano das cidades portuguesas se organizou em termos de abastecimento, seja de água, seja de outros víveres, né? Seja de comida, de alimento, de tudo que é necessário à vida nas cidades. Eu quero deixar claro que a maioria dos textos que eu encontrei a esse respeito, eles pegam do século XI para frente. Tá? Do século XI até mais ou menos o século XIII. Porque antes disso, praticamente esse problema não se coloca. Né? O século XI é o começo daquilo que a gente costuma chamar de uma reurbanização da Europa. Né? Começa no século XI. Antes disso, você tem núcleos urbanos muito pequenos. A maior parte da sociedade vive na zona rural, e na zona rural os feudos, vocês sabem, são autossuficientes, eles não... Então esse problema do abastecimento de água, ele não se põe. Né? É importante chamar atenção para isso, que o Legoff chama atenção para isso também. As cidades começam a voltar a crescer no século XI, mas diz o Legoff, né, que até o século XIII, menos de 20% da sociedade ocidental vivia nos meios urbanos, vivia nas cidades. Então, você vê, 80% da sociedade é rural. Então, você não tem uma pressão demográfica nas cidades que leve a esse cenário de insalubridade, né, de um aglomerado insalubre de pessoas. Mais para frente eu vou dizer de onde vem, vou tentar discutir um pouco de onde vem essa imagem. Não há uma pressão demográfica sobre as cidades até o século XIII. Na verdade, ele fala que a partir do século XVI é que
que as cidades começam a crescer um pouco mais, mas até o século XIII, menos de 10% da sociedade ocidental vive em cidades. De qualquer forma, você tem que abastecer essas cidades, né? Então fala a Maria do Carmo Ribeiro que existiam já, pelo menos no contexto de Portugal, isso. Berenice está dizendo, e no meio rural se está mais perto de rios e nascentes, né, que obviamente eram muito menos poluídos que hoje. Sim, no meio rural, esse problema da poluição da água não se coloca, né? Ele não existe. Isso seria um problema eminentemente urbano. E se você pensar que as cidades são ainda tão pequenas, né, se você pensar que ainda hoje nós estamos muito acostumados com modelos de cidade muito gigantescos, né? Ainda hoje na Europa as cidades são muito pequenas, né? Quer dizer, muito menores do que na América do Norte ou na América do Sul, muito menos povoadas, né? Então a Maria do Carmo Ribeiro ela começa dizendo que não era só por meio de poços, né, cavados perto de fossas de criadores de animais que se abastecia, deu uma travada aqui, já voltou, que se abastecia a cidade, né? Ela diz que as cidades portuguesas elas eram marcadas, né, o espaço urbano das cidades portuguesas eles eram marcados pela presença constante de poços, tanques, fontes e chafarizes, né, que eram abastecidos por obras de captação no exterior dos núcleos urbanos. Né. Continuava se fazendo obras de captação de água em cursos d'água em rios que estão fora das muralhas das cidades, né, que estão extramuros, né, e que são conduzidas para a cidade por meio de aquedutos ou aquedutos aéreos, né, no estilo romano, ou por meio de encanamentos. Então aí já tem uma preocupação em fornecimento de água potável constante para as cidades, né? Não é só cavar o lençol freático, né? Além disso, a professora Maria do Carmo fala que há sempre a principal fonte de água é sempre o curso de água, o rio que cortam as cidades, que inclusive desempenham um papel fundamental no próprio desenvolvimento dessas cidades, porque servem como, na arquitetura da cidade, né, na distribuição geográfica das atividades econômicas, eles servem como polo aglutinador ali do comércio. O comércio, a zona comercial, ela acaba se instalando nas áreas mais próximas desses cursos de rios que cruzavam as cidades. Só para dar um exemplo, aqui mesmo, eu moro aqui em Pádua, na cidade, no norte da Itália. Aqui mesmo em Pádua, você tem um curso aqui perto, você tem um curso d'água, um rio, que é o Rio Brenta, que é o principal rio aqui da região, que chega até Veneza, que está a 30 minutos daqui. A municipalidade, no século XIII, a municipalidade de Pádua, eles criam um canal artificial navegável para ligar a cidade ao Rio Brenta, né, para que eles pudessem fazer uma via navegável daqui de Pádua até Veneza, facilitando não só a circulação de pessoas, como a circulação de mercadorias. Então você tem muito dessas obras, né, não só de obras de captação, mas obras de construção de canais, né, porque afinal de contas, para o transporte de mercadorias, a via marítima, a via fluvial, né, ela é muito mais rápida do que a carroça, do que a via terrestre. Uma outra coisa que é importante, que a professora Maria do Carmo Ribeiro chama a atenção, é que aquelas atividades que dependiam de mais água e que são atividades que sujam a água, como, por exemplo, a coraria, né, ou o açougue, essas atividades elas geralmente se encontravam extramuro ou nos limites da cidade. E elas utilizavam trechos próprios de rios ou, às vezes, fontes próprias,
para o seu para exercer a sua atividade. Né? São atividades que dependem muito de água para lavar o couro, para lavar e que sujam muito a água. Né? Então elas eram afastadas da água potável para a população, que era separada para o consumo da população em geral. Né? Tá, gente, tá dando para acompanhar? Diz aí, dá um retorno aí enquanto eu tomo um gole de água aqui. Se está dando para acompanhar aí o raciocínio. Então vamos lá. Isso com relação ao texto da professora Maria do Carmo Ribeiro. Né? O segundo texto é o texto que eu queria falar, é o texto do Michael Kutcher. Eu vou deixar o texto do Martin Cornwell para o final, porque ele é o mais interessante, ele é o mais cheio de nuances. Né? Assim, só voltando um pouco atrás no texto da Maria do Carmo Ribeiro, né? Não só em Portugal eram feitas grandes obras de captação de água, né? Ela não, mas outros autores, o próprio Cornwell, cita o The Great Conduit, construído em Londres no século XIII, usando canos de chumbo para trazer água potável da nascente de um rio que está extramuros, né? Que hoje já está dentro da cidade de Londres, mas no século XIII ele estava extramuros. Enfim, com relação a Maria do Carmo, é mais ou menos isso. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa. Não, tudo bem. Ok. O segundo texto que eu quero comentar muito rapidamente é o texto do Kutcher, do Michael Kutcher, que fala da captação de água e do uso e da regulamentação de água em Siena. Siena é uma cidade que fica na Toscana, que é uma região aqui do centro, uma região na Itália central, e Siena é uma cidade de montanha onde a captação de água é muito escassa. Né? É uma área onde chove pouco e aqui os verões são muito secos. Né? E alguns historiadores costumam dizer que Siena é o ponto mais seco da Toscana. Né? Durante verões muito rigorosos, inclusive as fontes que abasteciam Siena era abastecida por uma série de fontes e chafarizes que ainda hoje existem. Né? Eu não fui a Siena ainda, mas se você for a Siena, você vai ver que muitas delas ainda existem. Né? Então, durante um verão muito rigoroso, essas fontes poderiam secar. Então, os administradores de Siena, eles se esforçaram por meio de uma legislação própria ao longo dos séculos XII e XIII para diminuir esse problema da seca, né, da falta de água em Siena, não só da falta de água potável, mas da falta de água como um todo. Né? Então eles criaram regulamentos e arranjos físicos para que esse complexo de fontes, é verdade, clima mediterrâneo, exato, para que esse complexo de fontes que abastecia a cidade não secasse, né? Não atrapalhasse, seja as atividades comerciais, seja o uso doméstico da água. Então eles criam aquilo que o autor chama uma divisão hierárquica dos usos da água. A pouca água que eles conseguiam captar dos rios e levar por meio de canos subterrâneos até as fontes, elas eram usadas e reutilizadas muitas vezes antes de serem descartadas, antes de deixarem a cidade. Então eles criaram uma legislação que regulamentava o uso dessa água, hierarquizava o uso dessa água. Então as atividades que sujavam a água, elas pegavam a água por último. Você tinha primeiro a água para se consumir, né? E à medida que a água ia ficando suja, a água para o consumo dos humanos, depois a água para o consumo dos animais, depois a água para lavar a roupa, né? E à medida que essa água ia ficando
ia ficando suja, aí ela ia passando para outras atividades, ia sendo aproveitada por outras atividades, como a coraria, né, o açougue, a pelaria, né, todas essas atividades que sujavam demais a água. E atividades como a manufatura de lã geralmente estavam fora da cidade, né, porque utilizavam muito a água e já pegavam a água suja dos outros usos. O Kucher diz um negócio que é muito interessante. Ele fala que de todas essas regulamentações, a regulamentação que menos aparece nesse conjunto de leis que ele estudou, do século XII ao século XIII, é justamente a regulamentação referente ao uso da água potável, né? O uso pessoal da água, né? Como bebida ou para cozinhar, por exemplo. Mas ele diz o seguinte, isso é muito interessante, né? Essa citação dele. O Kucher diz o seguinte: é verdade, a gente devia continuar fazendo isso, seria muito mais sustentável. Inclusive, essa é uma das ideias do texto do Kucher. No final do texto, ele conclui o texto dizendo isso, que esse tipo de sistema podia servir de exemplo para as dificuldades que a gente vem enfrentando com o abastecimento de água contemporaneamente, né? Então ele fala o seguinte: o consumo de água como bebida estava implicitamente entre as razões para trazer água para Siena e explicitamente no topo da hierarquia dos usos, né? Então o consumo pessoal de água estava hierarquicamente no topo dos usos, porque a água potável era o tipo de água mais bem protegido. O silêncio dos estatutos provavelmente indica apenas que o consumo de água potável levou a poucos abusos. Não que não existia o consumo de água potável, né? Porque um parágrafo antes ele fala, como ela aparecia poucas vezes nos estatutos, isso leva a crer que as pessoas não bebiam água, o que está errado, né? O que ele diz esse é o uso mais nobre da água, é o uso da água para se beber, é o uso da água potável. Dani, olá Dani, saudade, já apareceu por aqui. Bia, um prazer ter você por aqui também. Então, o uso pessoal da água, ele era hierarquicamente superior, ele estava no topo. Então, a água chegava na cidade e o primeiro uso dela, as primeiras fontes, em Siena, se hierarquizou também as fontes, né? Então, as fontes mais próximas da nascente, da captação, eram as fontes com a água mais limpa, né? E que eram as fontes usadas para abastecer as casas, etc. E depois elas iam sendo usadas para os animais se alimentarem, depois para lavagem de roupas e assim sucessivamente. Tem esse uso hierárquico. Não quer dizer que as pessoas... Não é porque não aparece, isso é uma outra coisa que a gente tem que prestar atenção. Não é porque não aparece nos documentos que o negócio não existe, né? Ele é pouco regulamentado, essa questão do uso pessoal da água é pouco regulamentada e aparece pouco nos documentos, simplesmente porque era comum. Não tinha nada para se falar sobre isso, não tinha nada para se legislar a esse respeito, né? Muito bem. E aí, eu queria, então, falar do texto do Martin Cornell. O texto do Martin Cornell, para mim, é o mais interessante, né? Em primeiro lugar, porque aí ele vai tratar especificamente, os outros autores não estão tratando especificamente desse tema, né? Do consumo de água versus consumo de bebida alcoólica. Mas o texto do Martin Cornell, até pela natureza das pesquisas dele, vai tratar especificamente desse tema. O que ele faz nesse texto? Na verdade, ele expõe as pesquisas de um blogueiro norte-americano de história da alimentação chamado Jean Chevalier, que antes dele já tinha pesquisado isso. É muito interessante. É o Jean Chevalier que vai dar esse nome, né, que eu nomeei a live. É ele que vai dar esse nome de o grande mito medieval da água, né, quando ele estuda essa questão.
Ele fala basicamente o seguinte: não há nenhuma razão específica para acreditar que as pessoas da época bebiam proporcionalmente menos água do que hoje. Em vez disso, como a água normalmente não era vendida, transportada, tributada, etc., simplesmente não haveria razão para registrar o seu uso. Aquilo que eu acabei de falar, né? Se não é vendida, não é tributada, não é transportada, ela acaba não aparecendo nos documentos. As pessoas da época preferiam bebidas alcoólicas? Provavelmente. E pela mesma razão que a maioria das pessoas hoje bebe outros líquidos além da água, pela variedade e pelo sabor. Você não vai beber só água, em algumas outras ocasiões você vai beber outros líquidos também, né? Outros líquidos mais saborosos. Né? O que esses autores estão chamando a atenção é que a água nunca deixou de existir um fornecimento de água potável para as cidades e a água nunca deixou de ser a bebida mais consumida, né, pelas sociedades. Mas é óbvio que as pessoas não bebiam só água, né? As pessoas bebiam outras bebidas. O Chevalier, né, ele também vai... isso que ele fala tem a ver com esse post do Rafael, do História Medieval, que eu postei hoje. Né? Ele vai falar... ainda que a contaminação da água fosse uma preocupação, as pessoas tinham bom senso e discernimento suficiente para saber detectar e evitar águas lamacentas, pantanosas ou turvas que poderiam estar contaminadas. Por mais que, como eu falei antes, o nosso nível de higiene esteja muito acima do deles, eles ainda assim tinham o bom senso para saber qual é a água que podia fazer mal a eles, né? Para além de toda a regulamentação e toda a preocupação dos legisladores e dos administradores dos núcleos urbanos, né, das cidades, em abastecer e não deixar faltar água potável. Eles também sabiam, eles tinham bom senso para saber qual é a água que eles podem consumir e qual é a água que eles não podem consumir. Né? Berenice está chamando a atenção para um fato importante, né? Que eles preferiam beber cerveja também por motivo de existirem cervejinhas diferenciadas. Né? Se vocês não sabem o que é isso, tem um vídeo aqui no meu IGTV onde a gente fala das cervejas alucinógenas. Né? As cervejas feitas com componentes alucinógenos que eram bem comuns antes da disseminação do uso do lúpulo. Essas cervejas deviam dar um pato diferente também. Agora, tem uma coisa muito interessante. Né? O Kutcher, ele também questiona o Chevalier, citado pelo Cornell, ele também questiona essa ideia de que o consumo per capita de cerveja poderia chegar a 1 galão por pessoa. 1 galão por pessoa por dia, que seriam 4,5 litros, mais ou menos, 1 galão por pessoa por dia. O Chevalier também questiona essa conta. Né? Ele diz que, em primeiro lugar, eles estão falando especificamente do cenário inglês, mas eu acho que de uma maneira ou de outra se pode expandir, né, se pode expandir esse cenário para o resto da Europa. Né? Ele diz que, em primeiro lugar, um país não teria capacidade de cultivar grãos o suficientes para manter um consumo desse nível e, ao mesmo tempo, atender a demanda por pão. Né? E veja bem, atender a demanda por pão, manter uma provisão comum, uma provisão constante e regular de pão, é evitar... Deu uma outra travada aqui, já voltou. É evitar, inclusive, motins urbanos. É uma questão de paz social. Né? Então ele diz, os países não teriam capacidade de produzir grão suficiente para manter esse consumo de cerveja e ao mesmo tempo produzir pão. Né? A Berenice falou, só plantinha massa, né? Uns cogumelos bonitos, exatamente. O povo tacava na cerveja o que tinha à mão. Né? Isso é uma outra questão também para se discutir depois, a Reinheitsgebot. Né? Mas isso aí fica para uma outra live, tema para uma outra live. Uma outra coisa importante que o Chevalier fala é que
A produção da cerveja na Idade Média, que era eminentemente, ou na sua maior parte, uma produção caseira, não teria capacidade de abastecer esse consumo, né, de 4,5 litros por pessoa por dia. Ele diz que isso provavelmente só acontecia dentro de mosteiros, né, com monges ou cônegos ou trabalhadores em instituições religiosas. As pessoas comuns provavelmente bebiam muito menos do que isso, né? Ele diz que a produção de cerveja, ela estaria... seria possível que esse mito foi sustentado por acontecimentos em períodos específicos da história, por exemplo, as epidemias de peste negra? Sim, é possível. Mas é possível, mas muito provavelmente, né, esses acontecimentos específicos levaram a essa imagem da Idade Média como um período insalubre, né, de vida insalubre, né? Sim, isso são reinterpretações posteriores da Idade Média, com certeza, com certeza. O que ele diz, então? Pelo menos para o cenário britânico, a produção de cerveja ela era caseira na sua maior parte, né? E não era sempre que você não tinha uma produção regular, né? A cerveja vendida nas public houses, né, pelas alewives, né, tem vídeo sobre isso também aqui no meu Instagram, né, era o excedente daquilo que eles produziam para consumo próprio. Então ele diz: a produção de cerveja dependia de chefes de família com um excedente de capital ocasional para comprar alguns grãos maltados, preparar um lote de cerveja e espetar a tradicional vassoura do lado de fora da porta da frente para que seus vizinhos viessem beber um pint. Não é absolutamente um abastecimento regular de cerveja que permita ao sujeito beber 4,5 litros por dia de cerveja, né? Além, obviamente, né, de que o Chevalier chama atenção para isso, você tem que pagar por essa bebida, enquanto que a água é de graça, né? Talvez isso não pode nos escapar, né? Esse aspecto não pode nos escapar, né? E uma outra coisa muito interessante de que fala o próprio Chevalier é que a má fama da água também se devia a algumas recomendações médicas feitas pelos letrados, né, pelos cientistas da época. E ele cita especificamente uma pessoa que a gente conhece muito bem, né? Cadê? Me perdi. Ele cita uma pessoa que a gente conhece muito bem, que é a Hildegard von Bingen. Ele pinça das duas principais obras da Hildegard von Bingen, que é a Física e a Causas e Curas, algumas citações onde ela não recomenda o consumo de água. Ela diz que, por exemplo, né, se alguém está saudável ou enfermo, se alguém está com sede, depois de dormir, deve beber vinho ou cerveja, mas não água. Isso é a Hildegard von Bingen dizendo, né? Pois a água pode prejudicar em vez de ajudar o sangue e os humores. A cerveja engorda a carne e empresta uma bela cor ao rosto. Isso todos nós sabemos, né? Ou não. A água, no entanto, enfraquece a pessoa. Isso é o que ela fala. Mas em outra passagem ela afirma: aqueles cujos pulmões doem de alguma forma não deve beber água, pois produz muco ao redor dos pulmões. A cerveja não faz muito mal porque foi fervida. Essa é uma das partes desse discurso, né, desse grande mito da água, né? De que a cerveja, uma vez que é fervida, ela acaba com as impurezas da água. O próprio Martin Cornell, nos comentários ao texto dele, ele critica essa ideia, né? Ele diz que algumas cervejas não precisavam ser fervidas. Algumas ales não precisavam ser fervidas.
A sua produção não passava por uma fervura. Ela diz ainda que quem tomou um purgante pode beber vinho com moderação, mas deve evitar água. Enfim, então algumas recomendações, né, de alguns cientistas da época diziam para se evitar a água em alguns momentos, mas em outros momentos recomendavam, como ela diz, é mais saudável e sensato para uma pessoa com sede beber água em vez de vinho para saciar a sua sede. Todo mundo diz isso. Ao longo da física também, desse livro, né, a física da Hildegard, ela vai analisar a água dos principais rios da Europa. Então ela vai falar da água do Main, da água do Sarre, da água, enfim, dos principais rios da Europa. Então, a água não era recomendada em a qualquer momento. Mas também não era por isso, né, que se recomendava, que se estimulava a ingestão de bebidas alcoólicas. Enfim, ele conclui dizendo que não há dúvida de que a água foi bebida pelos pobres e provavelmente por outros também. Como não havia chá, café ou suco de frutas e o leite não durava muito, restava apenas uma outra bebida para o camponês sedento, no caso, a água. Então, quais são as conclusões, né? Já nos encaminhando aqui para o arremate desse papo, né? Quais são as conclusões que a gente pode tirar de todas essas discussões aí? Né? Em primeiro lugar, esse discurso do não consumo da água deixa de levar em consideração um aspecto muito importante, que é a água é um bem essencial à vida humana. Você não fica muito tempo. Você não pode ficar muito tempo sem beber água. Você não pode simplesmente fazer uma dieta baseada em bebidas alcoólicas 100%. Né? Então, a água potável tem que ter, sempre. E os administradores das cidades se preocupavam com essa situação e procuravam fornecer regularmente, né? Procuravam manter um fornecimento regular de água potável. A questão do bom senso, no momento de que água se usar. Né? Bastava se usar o bom senso. Logo esse discurso, né, esse discurso precisa ser muito matizado, né? A Bia diz, a conclusão é sempre estudar, pois os mitos, né, são muito simplificados para quem quer saber da história. Sim, com certeza. São generalizações, né? Mesmo isso que eu estou fazendo aqui é um estudo superficial, baseado em 3 ou 4 textos, que é uma generalização. Eu tentei pegar textos de partes diferentes da Europa, mas eu não consegui ainda achar textos, por exemplo, da Alemanha ou da França, assim como não consegui achar muitos textos da Alta Idade Média, para a gente poder ter uma visão mais completa desse quadro, né, ao longo da Idade Média. Mas mesmo com essa meia dúzia de textos que eu li, já é suficiente para se criticar esse discurso, que ele é, principalmente no meio cervejeiro, né, ele é muito repetido acriticamente. Né? Mas, enfim, é uma questão justamente de você tentar se atualizar, né, e estudar e tentar questionar esses mitos. Né? Não aceitar passivamente esses discursos, que são aquelas verdades que todo mundo sabe, aquelas verdades, não, disso todo mundo sabe, né? São tipo verdades universais. Em história não existe esse tipo de coisa, né? Não existe verdades universais. Você tem que sempre saber de onde veio essa informação. Né? Muitas vezes a história se assemelha muito àquela brincadeira do telefone sem fio. Vocês já brincaram de telefone sem fio quando eram criança? Ou não? Ou o único velho aqui sou eu, só eu brinquei de telefone sem fio. Que a mensagem vai passando de um para outro, e quando chega no último,
a mensagem é muito diferente daquela que saiu lá do primeiro. Isso se dá muito em história, principalmente quando não existe uma pesquisa, mas apenas a repetição por parte de autores, a repetição daquilo que dizem outros autores, que já copiaram outros autores, Quando você vai pegar o primeiro autor, ele está falando algo completamente diferente do que está dizendo o último autor. Né? É um verdadeiro telefone sem fio. Exato, em ciência não existe verdade absoluta. O único remédio contra isso é você voltar às fontes primárias, né? É você voltar aos autores mais antigos, né? E confiar em pesquisas metodologicamente bem construídas, né? De toda forma, o que passa para o senso comum, a imagem da Idade Média que passa para o senso comum é essa imagem de uma sociedade insalubre, né? E, na verdade, essa imagem ela é muito mais adequada às sociedades industrializadas, né? Se você for analisar, se você for olhar Londres e Paris, as aglomerações urbanas, os núcleos urbanos de Londres, Paris, grandes cidades europeias no século XIX, elas são muito mais insalubres do que as cidades medievais. Porque aí sim, você tem bairros operários que não têm captação de água, né? Onde a higiene é precária, onde o sujeito... Você tem as fábricas que sujam os rios, né? Você tem que lembrar que a primeira revolução industrial é a revolução da água, né? As fábricas captam as águas como forma de energia para as suas máquinas e, ao mesmo tempo, desaguam nos rios os seus dejetos, né? Os dejetos da sua produção. Então, essa imagem de núcleos urbanos insalubres, de pessoas amontoadas em condições higiênicas precárias, isso é muito mais próprio às sociedades industrializadas do século XIX do que às cidades medievais, onde, como eu falei antes, a pressão demográfica é muito menor, né? É muito mais controlada. Ou seja, são, né, as benesses do capitalismo, né? Aí com pilhas de aspas. Você tem uma grande massa de operários urbanos vivendo em situações absolutamente precárias de higiene. Mas essa ideia, essa imagem, né, da insalubridade, essa imagem da imundície, da sujeira, acabou refletindo na Idade Média como uma idade das trevas, enfim, como um momento de sujeira, de insalubridade, o que não é absolutamente verdade, como vem mostrando esses autores, né? Há muita preocupação justamente com o abastecimento de água potável. Bom, eu acho que o que eu tinha para dizer de uma forma geral é isso aí. Não sei se eu falei muito rápido, não sei se deu para entender. Eu senti a necessidade de discutir isso um pouco, né? Para a gente parar de repetir, né, essas verdades absolutas sobre a história da cerveja. Me diga vocês, o que vocês acham dessa conversa aí? Aqueles que conseguiram me aturar durante quase uma hora. Ninguém tem nada para falar? Vocês não estão me ouvindo? Eu estou falando sozinho? Bom, gente, então eu só quero agradecer aqueles que ficaram até aqui o final, para a gente falar um pouco sobre esse abastecimento de água, né, na Idade Média. De qualquer forma, essa live vai ficar gravada, né, vai ficar aí no meu IGTV, depois eu vou subir ela para o meu canal do YouTube também. Então, se vocês quiserem... Obrigado, Breja Pong, ótimo conteúdo, super informativo, obrigado. Depois, se vocês quiserem fazer o favor de compartilhar também e dizer... e mostrar para outras pessoas que vocês sabem que podem se interessar, né? Sobretudo para pessoas que ficam recomendando aquele documentário Como a Cerveja Salvou o Mundo, como se fosse verdade histórica, né? Os comentários estão meio atrasados, então espera um pouquinho que vai aparecer coisa aí. Eu agradeço. Daqui a 2 semanas, então, a gente tem
A Idade das Trevas é definitivamente... Como assim, João Paulo? Não entendi. A Idade das Trevas é definitivamente uma pose? Não entendi seu comentário. Poser é fake, é só... Ah, é um fake? É isso que você quer dizer? Enfim. Os historiadores, os medievalistas se esforçam, a maior parte do esforço dos medievalistas é justamente para cortar essa ideia. Valeu, então daqui a 2 semanas eu volto para falar de outro assunto aí nessas lives profanas. A live vai ficar salva no meu perfil. Vai lá no meu perfil também, dá uma olhada no meu vídeo sobre esse documentário Como a Cerveja Salvou o Mundo, sobre o vídeo sobre cervejas alucinógenas, sobre componentes alucinógenos nas cervejas, e a gente se vê por aí, né, no Instagram. Valeu, muito obrigado. Boa tarde para vocês, boa noite já aqui na Itália, e obrigado mais uma vez. Vamos terminar com uma música. Vamos terminar com música.